Começar com a chamada? Por favor, você poderia me dizer o seu nome? Graciele e Juan. Sejam bem-vindos, então, à aula de filosofia de hoje, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a oficina bibliográfica, tá? Então, a gente vai ler os textos da bibliografia para facilitar vocês a fazerem a ficha de pesquisa. A Nicole e o Vessoli fizeram fichas de pesquisas maravilhosas que eu posso mostrar para vocês terem um exemplo, tá? De como fazer. Eles fizeram assim, de uma forma muito boa. Tem uma coisa principal aqui na nossa pesquisa, tá? É que cada pesquisador, pesquisadora tem uma função. Aqui nessa aula tá a função de cada um, tá? Graciele, você é do fórum. Então, qual que vai ser o trabalho que você vai desenvolver? Não são as fichas, que esse é o pessoal da bibliografia que está fazendo. Você vai pegar essas fichas e você vai fazer uma apresentação no estilo de fórum para a gente discutir, tá? Essas ideias do feminismo. Então, como é que a gente está estudando? Há um tempo atrás, a gente estudou alguns conceitos fundamentais, alguns procedimentos de ciências humanas, essa ciência, que a gente está tentando fazer parte dela, aprendendo como manejar. A gente está agora na etapa bibliográfica, tem um texto desse livro aqui. Além de ler esse livro, eu vim para cá no ônibus, tá? As últimas páginas dele. Então, eu também estou pesquisando essa bibliografia. Então, você vai fazer parte do fórum, tá? Você vai usar essas fichas. E Juan está nas entrevistas, que é depois do fórum, tá? Então, você vai fazer a parte de falar com o público, coletar dados dessas pessoas, tanto aqui, que fazem parte da escola, meninos, meninas, os funcionários, partes da nossa família também, e pessoas que a gente conhece. A gente vai mandar essa pesquisa, que é uma entrevista online, tá? E vocês não estão sozinhos, tá? Vocês estão em um grupo. A Paola, ela também já vai fazer fichas, tá? Então, cada um tem o seu lugar. É a partir desse lugar que a gente vai fazer esses exercícios, tá? Então, como é que vai funcionar a aula de hoje? Na aula passada, a gente examinou a Cristina de Pisano e a Olímpia de Gouges. A gente vai fazer basicamente o mesmo esquema. A aula que eu vou expor para vocês conhecerem quem são essas pessoas vai ser brevíssima, e depois a gente vai partir para os textos propriamente ditos, tá? Então vai ser uma aula curta e depois vai virar uma oficina. Como é que vocês vão estudar essa aula? A partir do momento que a gente estiver falando sobre o texto, vocês podem anotar coisas que forem importantes, tá? Não é tudo, é aquilo que você achar importante, tá? Putz, isso aqui é legal, vou anotar. Basicamente vai ser esse o trabalho de hoje, tá? É uma pesquisa, uma oficina. E as oficinas, elas funcionam assim. Vou pegar esse exemplo aqui da aula passada. A gente trabalha em torno de problemas, tá? A ideia é que vocês possam pensar nesses problemas a partir do texto, tá? Seja bem-vindo, por favor, entre. Qual é o seu nome, por favor? Yuri. Bem-vindo, Yuri. Então,
Então, a gente estudou a Pisano e a gente estudou também a Olympe de Gouges, quer dizer, a Maria de Gournay. No mesmo esquema, problemas de pesquisa, depois a gente faz a leitura do texto, tá? Isso foi na aula passada, que é a primeira parte do protofeminismo. Então, vejam, isso que vocês constroem no caderno de vocês, que é o diário de bordo, ele é um parecer científico, tá? O que vocês entendem sobre o assunto? Basicamente isso. Então, eu vou começar a parte expositiva, tá? Para vocês conhecerem qual é o ambiente na história da filosofia que está o protofeminismo. Gustavo também está aqui. Júlio César. Somos, então, em 5 pesquisadores. Qual é o objetivo da aula de hoje? É o que está aqui no registro. Nós vamos, então, criticar a argumentação crítica sobre as práticas de discriminação e preconceito e vamos desenvolver a habilidade de leitura, escrita e planejamento investigativo para a autonomia intelectual. A gente vai abrir a tarefa mínima e vocês vão fazer um registro de pesquisa, tá? Rebeca, seja bem-vinda à aula. Você precisa escolher o seu campo de pesquisa, tá? A mesma coisa para a Ana Lívia, que tá... Vamos ver aqui. Ó, essas pessoas, elas escolheram o local que elas vão atuar. Rebeca e Ana Lívia, entrem na tarefa da ementa, que é essa daqui que eu estou mostrando, para que vocês possam escolher qual que vai ser o papel de vocês na pesquisa, tá? Então, Ricardo... Bom, não deu para entender o que você falou, tá? Podem me chamar e me interromper a qualquer momento, tá? Que eu paro de fazer a oficina, a leitura e eu atendo vocês. E a Rebeca. Tá. Bom, então o protofeminismo, ele é quando acaba a Grécia Antiga, que a gente viu aquelas mulheres, a Safo, a Diotima, a Lisístrata e a Valentina, e começa a entrar um outro período na história. Por que chama protofeminismo e não só feminismo? Porque é uma coisa que ainda está surgindo, é um discurso que ainda está se consolidando. Então ele é uma coisa nova, é um proto-feminismo. Tá? Esse que é o sentido desse período histórico. Ele vai aí até o século XVIII. Tem 2 mulheres que a gente vai ver aqui nessa segunda parte. É a Olympe de Gouges, assim como está escrito, e a Mary Wollstonecraft. Tá? Quem são elas? Quem são essas pessoas? Por que elas são importantes? A Olympe de Gouges, em protesto à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, esse documento de 1789, que traz as bases da Revolução Francesa,
e ainda mantendo a exclusão das mulheres no direito à cidadania. Ela escreve, então, um documento oposto, que é a Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã, em 2 anos depois, que é um documento redigido nos termos de um discurso legislativo que além de ser recusado, vai levar essa mulher à guilhotina. Então, por causa que ela escreveu esse texto defendendo as mulheres, seus direitos legais, ela foi guilhotinada, tá? Essa é Olympe de Gouges, a gente vai ver um texto dela. Nós temos também a Mary Wollstonecraft, que é esse livro que está aqui. Ela é uma marca revolucionária fundante do movimento feminista, que surgiu então no século seguinte. Esse livro ele tem um subtítulo, que é o Primeiro Grito Feminista. Então é aqui que está o momento em que passa de ser proto-feminismo apenas um ensaio, um discurso em oposição ao discurso dos homens, e começa-se a entender um pouco melhor o que é essa questão da mulher, dos seus hábitos, da sua virtude, seu papel social em relação à maternidade e em relação ao casamento. Tá? São temas que ela aborda aqui e que ela conta a visão feminista dela. Nessa obra, apropriando-se de uma retórica que se situa entre o discurso ativista e o ensaístico, a Wollstonecraft questiona o modelo de educação proposto por filósofos iluministas, especialmente Rousseau na obra Emílio, que trata da educação de todas as pessoas. E esse filósofo francês, Rousseau, ele exclui as mulheres do direito à educação e as mantém na condição de não emancipada diante de um novo regime, que é supostamente fundado em princípios universais de direitos humanos. Então, o que está acontecendo na história? Está acontecendo um discurso iluminista de que toda a humanidade se fortalece e se faz pela razão. Só que essa razão, ela não é própria das mulheres. O lugar das mulheres é falando besteiras, comentando romances, discutindo gostos da moda, coisas que são consideradas não intelectuais. Sim, por favor. Tá no celular nem no da música. Eu escolhi esse celular assim pra entrar no escola. Aí esse aqui agora não pode. Então, essas são informações gerais sobre essas duas mulheres. Qual é a proposta da oficina de pesquisa bibliográfica? É estimular vocês a fazerem ciência propriamente dita. Como a Nicole e o Vessoli já produziram esse primeiro instrumento, tá? de cunho autoral. Tem uma coisa importante, é que eu só posso levar para a feira de ciência as pessoas que não vão fazer 19 anos no ano que vem, tá? Por mais que a gente tenha a colaboração dos nossos colegas, só 2 pessoas que têm 18 anos completos até no ano que vem, que vão participar e que vão representar a gente lá, tá? Provavelmente uma pessoa de cada área. Juntando as 2 turmas, nós somos 26 pesquisadores, que já estão registrados, tá? Os outros eu não tenho notícia. Bom, então, como é que se faz uma ficha? Uma ficha bibliográfica. Tem 4 campos que vocês vão preencher. Primeiro campo, vocês vão selecionar 3 eventos marcantes na vida dessa pensadora. Da Olympe de Gouges já tem um, que é o que ela foi guilhotinada por ter escrito o seu livro. Então, a biografia, quem é essa pessoa? Segundo campo é você descrever o assunto. Qual é o problema que está sendo tratado? Tá? E o que a gente já veio discutindo nas aulas passadas com a nossa turma é que esse problema ele tem pouco de repercussão no mundo que a gente vive hoje. Então, esse assunto, ele não é um assunto assim
do nada da filosofia. É um assunto que tem a ver com a nossa experiência de hoje, a experiência que nós vivemos hoje, tá? No campo 3, vocês vão treinar a identificação de argumentos nas ciências humanas. Então, tentem entender qual que é a principal ideia desses textos que eu estou lendo, tá? O desafio é esse. Qual a ideia? Como é que eu entendo esse texto de filosofia feminista, tá? E, por fim, nessa ficha, para fechá-la, vocês vão selecionar uma citação que possa levar todas as outras pessoas a refletirem também sobre esse tema da desigualdade entre os homens e as mulheres, tá? Esses preconceitos, a discriminação que está envolvida, tá? Esse é um instrumento da ficha. A ordem, o pedido da pesquisa. E a gente trabalha em cima dele, tá? É uma exploração, então. Vamos começar, então, a nossa atividade com a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ó, antes de eu apresentar esse documento, o que é que vocês vão responder? Qual que vai ser a nossa pesquisa aqui agora? Isso vale tanto para a Graciele, para o Juan que estão aqui, quanto para Ana Lívia, o Gustavo, o Júlio, tá? E a Rebeca. O Yuri tá lá fora. A gente vai fazer o seguinte. São 17 artigos, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um de vocês vai falar o que entendeu dos 4 artigos que eu vou ler. 17. Eu vou ler 3 artigos. Eu vou selecionar uma pessoa. E essa pessoa diz o que entendeu, tá? Que é, então, o problema da nossa pesquisa, tá? 3 artigos, um aluno explica. O que é esse documento, então? Esse documento ele foi proposto à Assembleia Nacional da França durante a Revolução Francesa. Marie Gauze, que é o nome Olympe de Gouges, tá? Ela é chamada assim também. Ela era filha de uma açougueira do sul da França e adotou o nome de Olympe de Gouges para assinar os seus panfletos e as petições em uma grande variedade de frentes de luta, incluindo a escravidão, em que ela lutou pela sua extirpação. Então, ela lutava não só pelas mulheres, mas também pelas pessoas negras, tá? Tem uma interseccionalidade no feminismo. Uma batalhadora, em 1791, ela propõe uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, para igualar-se a outra do homem, aprovada pela Assembleia Nacional. Girondina, quer dizer, de esquerda revolucionária, ela se opõe abertamente a Robespierre, que era um tirano da época lá do Iluminismo, e ela acaba sendo guilhotinada em 1793, condenada como uma contra-revolucionária e denunciada como uma mulher desnaturada, tá? E aí, o que esses artigos mudam e como é que eles mostram a nossa humanidade? Tá? Vocês podem responder nesse sentido. Preâmbulo, então, fala. Mães, filhas, irmãs, mulheres, representantes da nação, reivindicam constituir-se em uma Assembleia Nacional. Considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção no governo, resolvem expor, em uma declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Assim, que esta declaração possa lembrar sempre a todos os membros do corpo social os seus direitos e seus deveres. E que, para gozar de confiança, ao ser comparado com o fim de toda e qualquer instituição política,
Os atos de poder de homens e de mulheres devem ser inteiramente respeitados, e que, para serem fundamentadas, doravante, em princípios simples e incontestáveis, as reivindicações das cidadãs devem ser sempre respeitar a Constituição, os bons costumes e o bem-estar em geral. Em consequência, o sexo que é superior em beleza, como em coragem, em meio aos sofrimentos maternais, reconhece e declara em presença e sob os auspícios do Ser Supremo os seguintes direitos da mulher e da cidadã. Uma pausa. Então, isso é uma coisa que vale para todas as pessoas ouvirem e respeitarem-se mutuamente. Esse preâmbulo. Para o artigo 1, 2 e 3, você se importa, Graciele, de comentar? Tá. Artigo 1º. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Artigo 2º. O objeto de toda associação política é a conservação dos direitos imprescritíveis da mulher e do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, sobretudo, a resistência à opressão. Terceiro, o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, que é a união da mulher e do homem. Nenhum organismo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que não provém expressamente deles. E aí, o que você pensa? A mulher tem o mesmo direito que os homens e em tudo. Na liberdade, na propriedade, na segurança e resistir à opressão. Perfeito. Excelente. Para o 4, 5 e 6, você se importa, Juan? Artigo 4º. A liberdade e a justiça consistem em restituir tudo aquilo que pertence a outros. Assim, o único limite ao exercício dos direitos naturais da mulher, isto é, a perpétua tirania do homem, deve ser reformado pelas leis da natureza e da razão. O 5º. As leis da natureza e da razão proíbem todas as ações nocivas à sociedade. Tudo aquilo que não é proibido pelas leis sábias e divinas não pode ser impedido e ninguém pode ser constrangido a fazer aquilo que elas não ordenam. 6º. A lei deve ser a expressão da vontade geral. Todas as cidadãs e cidadãos devem concorrer pessoalmente ou com seus representantes para sua formação. Ela deve ser igual para todos. Todas as cidadãs e cidadãos, sendo iguais aos olhos da lei, devem ser igualmente admitidos em todas as dignidades, postos em empregos públicos, segundo as suas capacidades e sem outra distinção, a não ser as suas virtudes e os seus talentos. Juan? Elas podem fazer o que elas quiserem, desde que não seja proibido por lei. Elas devem ter os mesmos direitos que os homens, de dignidade, de emprego. E isso. Legal, excelente. Muito bem, obrigado. Para o artigo 7, 8 e 9, Rebeca, continua aqui? Não. Tá. Júlio César, você vai dizer o que você entendeu dos 3 artigos que eu vou ler
a seguir, tá? Que é o 7, o 8 e 9, tá? Não basta dizer o que você entende desses artigos da declaração. O artigo 7º. Dela não se exclui nenhuma mulher. Esta é acusada, presa e detida nos casos estabelecidos pela lei. Sabe sim. Só traduzir pra gente. Não tem errado aqui, tá? Não existe errado, relaxa. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Pode escrever no chat também, tá? Se preferir. De boa. Então, artigo 7º. Dela não se exclui nenhuma mulher. Esta é acusada, presa e detida nos casos estabelecidos pela lei. As mulheres obedecem, como os homens, a esta lei rigorosa. O 8º. A lei só deve estabelecer penas estritamente e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada anteriormente ao delito e legalmente aplicada às mulheres. E o artigo 9º. Sobre qualquer mulher declarada culpada, a lei exerce todo o seu rigor. Então, Júlio César, o que você pensa? O que você entendeu desses 3 artigos? Artigo 7, 8 e 9. Tá travando o vídeo, tá? Tá. Júlio César, ele é da Fanzine, tá? Tudo bem, Júlio. Eu vou dizer, então, o que quer dizer, então, esses 3, na minha opinião, de João. Eu também faço parte da pesquisa. Bom, esses 2 artigos, eles basicamente dizem que as leis, elas valem para os homens e para as mulheres igualmente. Que existe uma prerrogativa nesse direito iluminista. Que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, tá? Então, tem que ser provado, as leis, elas devem existir antes de acontecer, tá? Para aí você poder ser considerado culpado. Mas, assim, tanto os homens quanto as mulheres, eles fazem parte da mesma lei, tá? Eles são igualmente passíveis de punição ou de se beneficiar dessa lei, tá? Como a gente estava dizendo antes, todo mundo tem direito a fazer parte da vontade geral, tá? As coisas, elas valem da mesma forma como o Rua falou. E como a Graciele também apontou pra gente aqui. Quem chegou foi o Vitor. Vitor, seja bem-vindo. Aqui pra gente pareceu um chiado. Será que é a TV? Tá ouvindo agora? Sim. E aí, tudo bem? Tudo bem. De boa, então. Ó, a atividade é o seguinte, tá? A gente tá fazendo uma pesquisa bibliográfica, tá? Trata-se, então, de uma oficina. A gente está investigando. Eu vou ler o artigo 10, 11 e 12, e você vai participar fazendo o seguinte. Você vai dizer para a gente o que você interpretou, o que você entendeu desses artigos feministas, tá legal? Tá.
Então, o artigo 10º. Ninguém deve ser molestado por suas opiniões. Mesmo de princípio. A mulher tem o direito de subir ao patíbulo e deve ter também o de subir ao pódio, desde que suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. O patíbulo é o local em que as pessoas eram executadas, recebiam punição física mesmo, tá? Patíbulo. Patíbulo e pódio. Pódios, com certeza, vocês já conhecem. O artigo 11. A livre comunicação de pensamentos e de opiniões é um dos direitos mais preciosos da mulher, já que essa liberdade assegura a legitimidade dos pais em relação aos filhos. Toda cidadã, então, pode dizer livremente: sou a mãe de um filho seu, sem que um preconceito bárbaro a force a esconder a verdade, sob pena de responder pelo abuso dessa liberdade nos casos estabelecidos pela lei. E aí, Vitor, artigo 10, 11, o 12. É necessário garantir principalmente os direitos da mulher e da cidadã. E essa garantia deve ser instituída em favor de todos e não só daqueles aos quais é assegurada. Por favor, pode falar, tá? Ah, tá. O que é pra falar? O que você entende do artigo 10, do artigo 11 e do artigo 12? Traduz pra gente, como você vê. Tá. No 10, eu entendi que ninguém deve ser, tipo, prejudicado por causa de suas opiniões. Legal, continua. Daí fala da mulher ali, né? Que ela tem o direito de subir ao patíbulo, que eu não sei bem o que é. Ser punida quanto ser agraciada pelos seus talentos. Isso. Então, Deixa eu ver o outro. o 11. Sobre a comunicação, né? Que tem o direito de se comunicar livremente. O que quiser. Com quem quiser se comunicar, né? Falar. Excelente. 12. Tá. Que ela tem que ter os direitos. Né? Que ela tem que ter os direitos, a garantia de ser instituída em favor a todos. Não só daqueles a qual é segurada. Legal. Então, o que a gente pode concluir aqui nesse momento da pesquisa? Faltam alguns artigos. Quando o direito de uma mulher está assegurado, como as mulheres elas têm esse papel, como ele falou aqui, sou a mãe de um filho seu, tá? Elas têm esse papel materno e tem um papel relacionado ao casamento também. Quando os direitos dessa mulher são garantidos, liberdade, propriedade, segurança, toda a sociedade ela ganha com isso também, tá? Porque aí nós temos uma vontade geral que está sendo beneficiada, que é benéfica, tá? Então ninguém ganha quando uma mulher é oprimida. Ninguém ganha quando a gente humilha uma mulher, tá? Legal. Vamos prosseguir para o artigo 13 e 14 e 15. Gustavo, agora é sua vez, tá legal? Eu vou ler os artigos 13, 14 e o 15. E você vai dizer pra gente o que você entende, tá? Você vai traduzir no idioma do Gustavo, tá legal? Então, pode falar livremente, tá? O artigo 13.
Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, as contribuições da mulher e do homem serão iguais. Ela participa de todos os trabalhos ingratos, de todas as fadigas. Deve, então, participar também da distribuição dos postos, dos empregos, dos cargos, das dignidades e da indústria. O 14. As cidadãs e os cidadãos têm o direito de constatar por si próprios ou por seus representantes a necessidade da contribuição pública. As cidadãs só podem aderir a ela com a aceitação de uma divisão igual, não só dos bens, mas também na administração pública, e determinar a quantia, o tributável, a cobrança e a duração dos impostos. E o artigo 15. O conjunto de mulheres igualadas aos homens para a taxação tem o mesmo direito de pedir contas da sua administração a todo o agente público. Certo, Gustavo, artigo 13º. O que você pensa? Que tem que ter igualdade na despesa e na comunicação entre os homens e as mulheres. Legal. E ela deve participar de todos os direitos que o homem tem. Então, o homem e a mulher devem contribuir da mesma forma com as despesas domésticas, as despesas do governo. E tem direitos até a fazer as coisas ruins e as coisas boas também. Mesmo. Legal. E o 14? Que elas têm o direito de consertar as necessidades e da construção pública. Tem o direito de constatar as necessidades do Estado, das coisas que precisam na nossa cidade, e de dividir também os bens que existem nessa cidade, tá? São essas duas coisas que ele aborda. Muito bem. E o 15? Que tem o mesmo direito de pedir contas de administração a todo o agente público. Então, as pessoas que fazem parte do serviço público, elas precisam fazer uma coisa que se chama transparência. É deixar tudo bem claro, tudo em pratos limpos, o que está sendo feito, que é esse serviço público, tá? Então, se chama transparência. Os homens e as mulheres têm a mesma participação, têm a mesma cidadania para fazer essas coisas, tá? Na cidade. Isso é autonomia. Autonomia é uma coisa importante para o feminismo, tá? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Vitor. Vocês foram excelentes, tá? Estão de parabéns. Então, nós vamos fechar esse texto com o artigo 16, 17 e a conclusão. Como é que ela termina, então, esse texto? Toda sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. A Constituição é nula se a maioria dos indivíduos que compõem a nação não cooperou na sua redação. Então não adianta só os homens fazerem as leis, se existem mulheres, se existem idosos, se existem pessoas negras, se existem LGBTs também nessa população. Não é justo que só um grupo de pessoas mande em tudo. Tá, isso que é o patriarcalismo. O 17. As propriedades são de todos os sexos juntos ou separados. Para cada um deles, elas têm direito inviolável e sagrado. Ninguém pode ser privado delas como verdadeiro patrimônio da natureza, a não ser quando a necessidade pública, legalmente constatada, o exija de modo evidente e com a condição de uma justa e preliminar indenização.
É o direito que a gente tem de ter as nossas próprias terras, a nossa própria casa, tá? As nossas próprias coisas. Também é uma coisa importante nessa declaração. Bom, e aqui é um trecho que é bastante animador, revolucionário até. O Júlio, até sugiro que ele coloque esse trecho aqui numa das suas fanzines, tá? E as outras pessoas que também estão na fanzine. Fanzine é o que? O desenho? É como se fosse uma revistinha Ah, com várias folhas, mas de desenho. De desenho, sim. É o seguinte: mulher, desperta! A força da razão se faz escutar em todo o universo. Reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem, escravo, multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua companheira. Então, o feminismo ele traz uma verdade da realidade social. E usurpação, essa palavra aqui, ela quer dizer quando você toma uma coisa de assalto. Você toma uma coisa pela dominação, com a violência. Você usurpa aquilo. Você tira da pessoa que é de direito, tá? E foi assim que os homens conseguiram a sua liberdade, a sua autonomia em cima das mulheres. Tá? Essa é a conclusão desse texto. Gente, muito legal a forma que vocês estão participando. Nós temos esse outro texto aqui, tá? Então, esse aqui é o primeiro grito feminista, que é esse livro aqui da Reivindicação dos Direitos da Mulher, a Mary Wollstonecraft. Eu terminei de ler esse livro hoje, eu só tenho elogios para a maneira como ela redige, tá? Como é que ela entende a nossa moralidade? Ela é uma mulher que é extremamente rígida, ela valoriza sobretudo a virtude, tá? A disciplina, o trabalho, o esforço, essa é a ideia ética que ela traz para ela mesma, tá? E que ela entende que as mulheres devem ser educadas dessa forma. Os homens eles já foram educados com essa rigidez moral desde muito tempo, mas a crítica que ela faz à educação das mulheres é que as mulheres não são feitas pela sociedade da mesma maneira. Basicamente, as mulheres são tratadas para serem superficiais, supérfluas, coisas dramáticas, coisas bobas, e os homens para fazer o trabalho que realmente importa na sociedade, tá? Então a gente tem essa herança do patriarcalismo. Como é que vocês vão fazer a ficha bibliográfica desse daqui? Da Olympic Gold, todo mundo participou da nossa ficha, e eu vou transcrever essa atividade que a gente fez e vai lá para o relatório de pesquisa, como um resultado. Tá? Então, vocês já estão produzindo resultados científicos, tá? Foi essa atividade aqui. Para essa atividade aqui, vocês vão explorar o problema, tá? Então, são 5 temas que podem ser explorados a partir desses 2 trechos que eu selecionei e que vocês têm a autonomia e liberdade de vocês, tá? Para criarem a produção intelectual que vocês produzirem, tá? Coisa importante, aqui na iniciação científica é uma oficina, tá? A gente mexe com as coisas. Não tem jeito de mexer errado, tá? O que você entender é aquilo que você vai mandar, tá? É a gente que manda, é a gente que faz. Então, sugiro que se joguem, que não tenham medo da ciência, tá? Que temas são esses?
é descobrir qual é o valor social da mulher, por que ela é importante, os dogmas escolásticos e teológicos. Essas duas mulheres, elas são extremamente religiosas. Tem uma moral cristã bastante forte nesses textos. Tá? Vocês viram que aquela lei que ela elaborou é sobre a graça de Deus. É Deus que fez o homem e a mulher com capacidades iguais para se desenvolverem. Quando a gente faz a mulher se desenvolver menos do que os homens, pela sua educação, tá errado, está injusto, tá? Mas ela é bastante... ela acredita bastante, tá? Isso é uma marca do texto dela. A exclusão das mulheres do regime político, a desigualdade do iluminismo e o custo social desse atraso que tem uma vítima específica na educação, que são as mulheres, tá? E até hoje a gente tem reflexos disso. Então aqui é uma atividade diferente, tá? É a própria ficha mesmo, que vai da criatividade de vocês. Juan, que está na entrevista, você só vai acompanhar esse trabalho lá no fórum. Graciele, que está no fórum, você só vai lidar com esse trabalho que os pesquisadores da bibliografia produzirem, tá? Então eu vou ler para dar um exemplo de como vocês podem entender. Vou fazer um pequeno comentário, tá? Só para dar um exemplo. Mas vejam, o meu papel é de um orientador. Quem está sendo orientado são vocês, tá? Então não é a minha cena agora. É a vez de vocês. Capítulo 1. Consideração dos direitos e deveres da humanidade. Ela começa o texto dela assim, tá? No presente estado da sociedade, parece ser necessário voltar aos primeiros princípios em busca das mais simples verdades e discutir minuciosamente algum dos preconceitos que prevalecem. Para desobstruir o meu caminho, devo ser permitida fazer algumas perguntas francas, e as respostas provavelmente aparecerão inequívocas, como os axiomas sobre os quais a razão é construída. No entanto, quando misturadas com os vários motivos da ação, elas são formalmente contraditas, ou pelas palavras, ou pelas condutas dos homens. A preeminência dos homens sobre a criação bruta consiste de quê? A resposta é tão clara como a metade é menos do que o inteiro. Consiste na razão. E qual habilidade exalta um ser sobre o outro? A virtude. Nós respondemos espontaneamente. Tá, então, Deus criou os homens e as mulheres como? A razão. E o que é que faz a gente ser melhor ou pior moralmente que um ou que o outro? A virtude. A razão e a virtude, elas andam juntas. Quanto mais racionalmente você se comporta, mais virtude você vai expressar, tá? Isso é uma coisa que Deus criou a gente assim. É isso que ela tá falando pra gente, tá? E continua. Consequentemente, a perfeição de nossa natureza e a capacidade para a felicidade devem ser estumadas pelo grau da razão, virtude e sabedoria, que distinguem o indivíduo e direcionam as leis que unem a sociedade. E que isto aflora naturalmente do exercício da razão, do conhecimento e da virtude. É igualmente inegável, se os homens forem vistos coletivamente. Então, por que a nossa sociedade faz sentido e funciona? Porque a gente funciona numa lógica racional, virtuosa, e que também é ligada ao conhecimento, tá? Então, é uma sociedade da inteligência, não é uma sociedade da força bruta, como a gente vinha argumentando nos textos anteriores, que os homens eles têm a coragem, o desenvolvimento físico, tá? É uma sociedade da inteligência.
Os homens, no geral, parecem empregar a sua razão para justificar preconceito, os quais eles absorveram e que dificilmente podem traçar como, em vez de arrancá-los fora. A mente deve ser forte a ponto de firmar seus próprios princípios com firmeza, pois um tipo de covardia intelectual prevalece, fazendo com que muitos homens recuem do dever, ou apenas o façam pela metade. Ainda assim, as conclusões imperfeitas assim tiradas são frequentemente plausíveis, porque são construídas sobre uma experiência parcial, de visão justa, contudo estreita. Então, qual que é a lição que ela está trazendo aqui para a gente? É o comentário. De que existe uma coisa que é incongruente na nossa sociedade. Se a nossa sociedade é feita sob a razão, os homens, esse grupo do sexo masculino, está usando isso para justificar preconceitos. Então, o que é que a Mary Wollstonecraft critica ao longo do livro inteiro? Quais são os preconceitos que os homens têm com as mulheres? E ela analisa esses argumentos. Tem um argumento no capítulo 3, que é o trecho que segue, tá? Então, os homens, eles têm uma visão estreita, machista, patriarcal, e não veem as coisas como elas são, tá? Eles só veem da sua própria perspectiva, das suas próprias necessidades. Ó, o homem branco, heterossexual, cisgênero, e que faz parte de algum grau de riqueza, como é que é o discurso dele sobre o mundo? Eu sou um ídolo, as pessoas precisam me servir, porque eu sou a pessoa que manda. Eu é que tenho o poder. Então, todo mundo só vai ser interessante para mim se for para satisfazer as minhas próprias necessidades. Uma amizade, uma cooperação intelectual, não está nem longe da cabeça dos homens, tá? É esse preconceito que ela está falando. Aqui, então, no capítulo 1. No capítulo 3, é a continuação da discussão da opinião geral do caráter sexual. Ela está investigando se os homens são de uma forma e se as mulheres são de outra. Ela está investigando como é que os homens são e como é que as mulheres são. Tá. Esse trecho está na primeira parte do capítulo 3, tá? É o comecinho. Mulheres, sim, por favor. Ó, Yuri, fica atento, você vai dizer pra gente o que você entende do trecho, tá? Eu? Sim, por favor. Você já escolheu o seu local na pesquisa? Pesquisa de feminismo. Você fez o ritual, você assinou, pode se sentar. Yuri. Não, Yuri não tá. Tá. Mas só diz então o que você entende, tá? Por favor. Simples. Mulheres, assim como déspotas, têm agora, talvez, mais poder do que teriam se o mundo, dividido e subdividido em reinos e famílias, fosse governado por leis deduzidas do exercício da razão. Mas obtendo, para continuar com a comparação, seu caráter é degradado e a libertinagem é espalhada por toda a sociedade. Os muitos se tornam pedestal para os poucos. Eu, portanto, aventuro afirmar que enquanto as mulheres não forem educadas de forma mais racional, o progresso da virtude humana e o avanço do conhecimento devem receber verificações contínuas. E se for concebido que a mulher não foi criada meramente para satisfazer o apetite do homem, ou para ser a sua primeira serviçal, que provê suas refeições e toma conta de suas roupas, deve seguir que o primeiro cuidado destas mães e pais, que realmente prestam atenção na educação feminina, deve ser, se não para fortalecer o corpo, ao menos
para não destruir sua constituição por noções equivocadas de beleza e excelência feminina. Nunca deveria ser permitido que as meninas absorvessem a noção perniciosa de que um defeito pode, por qualquer processo químico do raciocínio, tornar-se uma excelência. Ó, Yuri, você concorda que o papel das mulheres, que as mulheres são educadas para satisfazer o apetite do homem, para ser serviçal desses homens, para fazer as suas refeições, tomar conta das suas roupas? Como é que você vê as mulheres? É. Não, mas assim, a mulher, ela existe para quê? Como você diria que uma mulher deve ser? Ela deve ser recatada? Como é que é? A mulher, ela é uma empregada do marido? A mãe de vocês não fala isso pra vocês? Eu não sou sua empregada, lava essa louça aqui. Fala isso, né? Então, elas não existem para obedecer, tá? É isso que a Mary Wollstonecraft está dizendo pra gente. Que elas não existem para lavar louça, para lavar a roupa, para limpar a casa inteira que todas as pessoas moram, tá? Existe uma coisa equivocada, tá? Que é esse local social da mulher. Tem uma outra coisa. Vocês acreditam que as meninas são muito vaidosas? Como é que a vaidade pode atrapalhar a nossa virtude? Gastar muito tempo. Legal. Como é que a vaidade atrapalha a nossa virtude? Virtude é aquela coisa, nossa, que legal, uma boa pessoa que eu sou. Esse trecho que a Mary Wollstonecraft está falando aqui, ela fala de uma coisa que é importante a gente refletir na nossa ética e na nossa moral, que é uma espécie de narcisismo. Tá? Então, quando a gente dá muita atenção só para nós mesmos e não percebe o mundo ao redor, a gente acaba se tornando narcisista. A gente acaba cultuando a nossa própria imagem. Tá? E isso não é uma coisa virtuosa, é uma coisa que é, de certa forma, doentia. Tá? E a educação das mulheres, nessa época, século XVIII, que a Mary Wollstonecraft está falando, ela é feita assim, sabe? Para as mulheres simplesmente ficarem presas na sua própria imagem e não desenvolverem intelectualmente. Tá? Daniel, ele contribuiu aqui também. Ele acha que valorizar mais a aparência do que outras coisas atrapalha a nossa virtude. Justamente o que o Rua falou, um pouco perde tempo, né? Ao invés de você estar, sei lá, fazendo uma coisa que é mais útil, uma coisa que é mais interessante do que cultuar você mesmo, sua própria imagem, tá? É a Maria Fernanda, a professora Maria Fernanda, que fez esse comentário, tá? Então atrapalha. Então, deem as boas-vindas para Maria Fernanda, tá? Que ela é a professora que está fazendo estágio com a gente. Diz bem alto. Vai, Yuri, diz boas-vindas para Maria Fernanda. Agora? Sim, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A gente vai comer daqui a pouco. Bom, então essa foi a aula de iniciação científica, tá? Que a gente fez. A gente examinou a declaração da mulher da cidadã, da Olympe de Gouges, a gente fez uma assimilação oral.
Aqui nessa outra parte que eu acabei de expor, da Mary Wollstonecraft, vocês vão criar a ficha bibliográfica, tá? Na semana que vem, então, eu vou mostrar as fichas para vocês e a gente só vê um pouquinho do texto da primeira onda, tá? Na verdade, é um filme. Eu vou até tentar convidar o Douglas, que é o aluno que foi para a Feira de Ciências, para ele falar, porque ele estudou justamente a primeira onda. Eu acho que vai dar certo. Gente, obrigado a todos vocês foram muito atenciosos. Vocês são riquíssimos, tá? Mesmo com fome. Um abraço a todos e mal feito, feito. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.